Ele está no meio de nós. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os 2 discípulos contaram o que tinha acontecido e como tinham reconhecido Jesus ao partir o pão. Ainda estavam falando, quando Jesus apareceu no meio deles e lhe disse: "A paz esteja convosco." Eles ficaram assustados e cheios de medo, pensando que estavam vendo um fantasma. Mas Jesus lhe disse: "Por que estáis preocupados? E por que têm dúvidas do coração? Vede minhas mãos e meus pés, sou eu mesmo. Tocai em mim e vede. Um fantasma não tem carne nem ossos, como estáis vendo que eu tenho." E dizendo isso, Jesus mostrou-lhes as mãos e os pés. Mas eles ainda não podiam acreditar, porque estavam muito alegres e surpresos. Então Jesus disse: "Tende aqui alguma coisa para comer?" Um pedaço de peixe assado. Ele o tomou e comeu diante deles. Depois disse-lhes: "São estas as coisas que vos falei quando ainda estava convosco. Era preciso que se cumprisse tudo o que está escrito sobre mim na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos." Então Jesus abriu a inteligência dos discípulos para entenderem as Escrituras e lhes disse: "Assim está escrito: o Cristo sofrerá e ressuscitará dos mortos ao terceiro dia. E no seu nome serão anunciados a conversão e o perdão dos pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. Vós sereis testemunhas de tudo isso." Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Atentos, ouçamos a pregação proferida pelo diácono Márcio, que nos ajudará a refletir com Maria. Somos chamados assim a igreja em saída e em missão. Querido Padre Robério, muito obrigado por esta oportunidade de, nesta mais uma festa, estar aqui nesta noite, que estamos todos os dias, mas de modo especial poder falar um pouco para esta comunidade, refletindo sobre este tema da missão da igreja em saída. Queridas crianças da catequese, comunidade, PASCOM, todos os setores missionários e missionárias e todos aqueles irmãos e irmãs de outras paróquias que aqui estão. Que alegria poder hoje refletir com todos nós este tema. Confesso que não é um tema difícil para ser tratado, porque a missão é papel e dever e compromisso de todos nós. Maria, a primeira missionária, nos ajuda a compreender esse itinerário de cada um de nós, missionários e missionárias, a partir do nosso batismo. Nós somos, pelo batismo, anunciadores do Evangelho de Jesus. Nós somos configurados pelo batismo, anunciadores da Boa Nova, ou seja, do reino de Deus. E este reino que já é presente no meio de nós, este reino que já está entre nós já vivemos no reino de Deus. O já e o ainda não
nos permite exatamente sermos seus discípulos para anunciarmos este reino e assim nos prepararmos para definitivamente contemplarmos o reino definitivo, que é estarmos no céu. Todos nós temos esse itinerário. Enquanto aqui estivermos, somos peregrinos, caminhamos em direção a este reino. E é nesta caminhada que encontramos muitos desafios. Quantas coisas encontramos diante do Senhor. Quantas turbulências passamos nesta jornada. Quantos desafios somos testados todos os dias a enfrentarmos. Hoje também, na reflexão, Maria nos ajuda a ser uma igreja que cuida dos seus, especialmente, preferencialmente pela igreja, os excluídos. Nós, a igreja de Cristo, é a igreja que faz uma opção preferencial. Uma opção preferencial que se diz pelos pobres, pelos mais simples, pelos excluídos, por aqueles que são rejeitados, humilhados, desprezados, colocado à margem da sociedade por esta mesma sociedade que é excludente, preconceituosa, violenta, que destrói a vida e causa a morte a tantos. É este desafio em que nós, missionários e missionárias, estamos envolvidos. Pois sairmos em missão, como diz o documento de Aparecida, sairmos em missão é estarmos atentos às realidades da sociedade. Não podemos fechar os olhos diante de tantas turbulências que a sociedade passa. Nós não podemos fechar os olhos, e eu estou falando turbulência para amenizar o que vivemos. Mas não podemos fechar os olhos diante de tantas injustiças sociais, enquanto muitos são rejeitados, humilhados, massacrados, poucos são colocados nos pedestrais da sociedade, enquanto muitos passam fome, poucos se banqueteiam e têm a sua mesa farta, e que nem as migalhas que caem são dadas aos cachorros. É neste desafio que nós devemos então enfrentar a missão. Aqui estamos numa terra de missão. Esta comunidade paroquial é uma terra de missão, dividida em 15 setores. Quantos desafios não devemos enfrentar no dia a dia de cada missionário e missionária? E é neste olhar desta comunidade que nós devemos estar atentos, especialmente para cuidar daqueles que são mais simples, especialmente aqueles que batem às nossas portas, pedindo um pão, pedindo um trabalho, pedindo ajuda para viver. Esta igreja que não pode fechar os olhos diante desta situação, em meio a tantos jovens, que muitas vezes crescem sem uma perspectiva de vida. Quantas crianças não estão ao nosso redor crescendo sem os seus pais, sem suas mães, sem uma perspectiva de vida? Quantos adolescentes não saem das escolas ou abandonam a escola, infelizmente, por causa da situação, por causa, muitas vezes, do alimento que falta na escola. Quantos de nós não perdemos a vida por causa da negligência do Estado
que não dá uma saúde digna. A fila do SUS não para de crescer porque os recursos da saúde nos faltam. A educação não é de qualidade porque os recursos para a educação nos são tirados. O número dos desempregados aumenta e, com isso, o aumento das pessoas em situação de rua em nossa cidade. Basta descermos aqui a nossa montanha, olharmos para a planície e vamos perceber o número de irmãos e irmãs na rua, morando na rua, e que passa por nós, e nós, muitas vezes, agimos como aqueles que o Evangelho nos fala. Estava jogado à sarjeta, e passastes por mim, e não me vistes. Até estendi a mão, e não olhastes para mim. Pedi uma esmola, e dissestes, perdoa. Não sou vagabundo, estou apenas aqui pedindo para poder viver, para poder ter uma vida. Não, tu não estás comigo, estás sujo, maltrapilho, estás assim porque és um vagabundo. Não me interessa, na minha casa eu tenho tudo, no meu lar não falta o pão. Tu não estás comigo, não és meu irmão. E é assim, meus irmãos, que Nossa Senhora olha para os seus filhos e diz: eu não quero ter filho dessa forma. Os meus filhos não são assim, porque o meu Senhor é o Senhor que eleva os humildes e baixa dos tronos os poderosos. O meu Senhor olhou para a humildade de sua serva e cuida dos pequenos, dos simples, dos rejeitados, dos humilhados. É nesta compreensão que o Papa Francisco cria para a Igreja do Mundo um dia chamado Dia do Pobre. Foi agora em novembro, terceiro domingo de novembro, a igreja é chamada a refletir sobre a situação de pobreza. E o Papa diz e pergunta: por que nós temos pobre? Numa simples compreensão, podemos dizer: mas pobre nós vamos sempre ter. Deus não nos quer pobres. Deus nos quer com justiça e dignidade. Deus nos quer de pé, não caídos. Deus não nos quer na sarjeta, e sim de pé, erguendo sempre a cabeça, olhando para a frente e dizendo: sim, eu sou capaz. Sim, porque eu acredito num Deus que é o Deus da vida. Eu acredito num Deus que é o Deus do amor. Eu acredito num Deus que é a esperança. E é nesta esperança que nós devemos olhar para os nossos irmãos e irmãs e nos voltarmos para o Senhor, que diz: quando estava nu, me destes de vestir. Quando estava preso, fostes me visitar. Quando estava com fome, me destes de comer. Descalço, me destes uma sandália.
E o Senhor irá nos perguntar: estais fazendo isto? Vós que sois batizados, missionários e missionárias, discípulos de Jesus Cristo, estais realmente fazendo isto? Estais dando de vestir a quem está nu? Visitando quem está preso? Cuidando de quem está doente? Dando de beber a quem está com sede? Estais cuidando dos meus pequeninos? Somos todos os dias questionados sobre estas palavras. Na reflexão da nossa festa, Maria nos ensina, ou nos ajuda, ou caminha conosco a sermos discípulos e missionários, a sermos uma igreja em saída, irmos ao encontro do irmão e da irmã, irmos visitar. E fazer a visita não é só chegar lá e olhar para a dona Mariazinha. Onde é que ela está? Está ali. Olhar para ela e dizer: eu vim lhe visitar, dona Mariazinha. Mas é estar com dona Mariazinha, é estar com ela, é compreender também a vida dela, é abençoar a casa e viver com ela a graça da visita. Assim como Maria, que visitou Isabel, e olha que bonito, na saudação de Maria e Isabel, o ventre das duas estremeceram porque se encontraram, a ponto de Isabel exclamar: como posso merecer que a mãe do meu Salvador me venha visitar? Como posso merecer que a mãe do meu Salvador me venha visitar? Que a gente possa dizer isso. Todos os dias, Maria quer nos visitar. E aqui a graça das peregrinas, das missionárias da Mãe Peregrina, que visita todos os dias tantos lares. A graça de receber a visita da mãe e poder dizer como Isabel: como posso merecer que a mãe do meu Salvador me venha visitar? Esta frase pode estar no nosso coração todos os dias, todos os momentos. Basta nos abrirmos a ela. Basta acreditarmos e termos fé. Pois se temos fé, somos envolvidos pela esperança. A fé nos eleva à graça da esperança. Cristo é a esperança. Cristo é esta esperança para vivermos e vivermos com dignidade e com justiça. E proporcionarmos aos irmãos e irmãs esta dignidade, esta justiça. Meu irmão, minha irmã, nesta noite e nestes dias de festa, vamos refletir como estamos sendo missionários de Cristo. A partir do nosso batismo, nós somos uma igreja, por sua essência, missionária. Cristo não parou apenas em um lugar. Cristo caminhou. Ide por todo o mundo, anunciai o Evangelho, propagai o Evangelho por todos os lugares. São Paulo, entendendo isso, saiu anunciando o Evangelho por tantos lugares. Os outros discípulos também. Hoje somos nós estes discípulos. Somos nós estes mensageiros. E a mensagem que nós devemos anunciar é a mensagem do amor, da boa nova. Nós ouvimos no Evangelho de hoje, quando Jesus Cristo saudou os discípulos: a paz esteja com vocês. Olhe para a pessoa que está do seu lado. Olhe para ela agora e diga: a paz de Cristo esteja em você.
Você é mensageiro desta paz. A paz de Cristo habita no seu coração. Por isto, a mensagem mais central de todos nós cristãos deve sempre ser esta: propagar a paz de Cristo por onde estivermos. E que esta paz nunca saia do seu coração. Seja mensageiro desta paz. Anunciadores deste amor. Testemunhas verdadeiros do Cristo que é o Senhor da paz. Do Cristo que não anda armado, que não produz violência, que não produz miséria, mas que produz paz, amor, solidariedade, justiça. Justiça aos injustiçados. Paz aos corações dos que sofrem, dos que vivem em aflição. Assim como São Francisco nos ajuda a rezar. Fazei de nós um instrumento de vossa paz. Caminhemos nesta paz e neste amor de Cristo. E sejamos nós todos uma igreja missionária, voltada aos mais simples. Quantos gestos bonitos nós vimos da igreja, aqui da nossa paróquia, neste período da pandemia. Quantos gestos, enquanto alguns não ajudavam, muitos saíram para ajudar, enfrentando até a pandemia, correndo riscos. Quanta partilha, quantas famílias que foram desempregados e tiveram ajudas da igreja para o alimento, mas também a ajuda da palavra, da Eucaristia, que é a partilha, que não faltou. É neste espírito que a gente caminha na igreja e quer fazer desta igreja, como o Papa Francisco diz: eu quero uma igreja dos pobres para os pobres, daqueles que olham para os pequenos e que eleva estes pequenos, que tira os pequenos da exclusão e coloca no centro, que reflete a sua vida e muda de vida, e que transforma a vida. É esta igreja que nós caminhamos. E neste itinerário de uma igreja paroquial missionária, somos todos nós chamados à missão. Somos todos nós responsáveis pelos setores missionários de nossa paróquia. É dever de todos nós sairmos e anunciarmos o Evangelho de Jesus Cristo. Amém. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado e exaltado.